Bom dia, meu nome é Ana Lucy e nesse podcast eu estarei falando sobre o pau-brasil, sobre sua história, características, exploração e um pouco mais. Bom, todo brasileiro tem uma moto. Todo brasileiro tem uma moto em casa. Todo brasileiro sabe da origem do nome do nosso país, né? O pau-brasil. Essa famosa árvore que quase entrou em extinção com a exploração dos portugueses tem uma história rica e cheia de detalhes, com um papel de protagonista no início do período da colonização portuguesa no Brasil. O pau-brasil movimentou a exploração das nossas terras, gerando grande lucro para Portugal e uma grande devastação do território brasileiro. Mas o que é o pau-brasil, afinal? Bom, o pau-brasil, ou Caesalpinia itinatalam, no seu nome científico, onde tomara que eu tenha pronunciado corretamente, é uma espécie arbórea nativa das florestas tropicais da costa brasileira. Sua maior ocorrência está na faixa da Mata Atlântica, trecho que compreende o litoral do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. É considerada uma árvore de madeira nobre com alto valor econômico até os dias de hoje, muito utilizada para a produção de móveis e chamava muita atenção nos países europeus na época da exploração, principalmente pela sua coloração avermelhada. Indo para sua história. Hoje, considerada uma espécie em extinção, o pau-brasil foi o principal pivô do início da exploração portuguesa no território brasileiro. Se até 1500 a planta era muito abundante na região da Mata Atlântica brasileira, com a chegada dos europeus, seus exemplares caíram vertiginosamente no primeiro século da colonização. Quando chegaram em terras brasileiras, os portugueses não iniciaram a extração do pau-brasil. De fato, isso só foi acontecer no ano seguinte, quando o Américo Vespucci, acompanhando a expedição de Gaspar de Lemos, constatou a existência da espécie. Em 1502, deu-se início à grande exploração do pau-brasil, com contratos de arrendamento de terras da colônia aos exploradores, comprometidos na devastação de áreas e na edificação de benfeitorias de suporte à extração. Um dos primeiros exploradores desse recurso foi o português Fernando de Noronha, que ganhou por doação da coroa portuguesa a ilha de São João, que mais tarde passou a ter seu nome. Durante muito tempo, a única fonte de renda proveniente da colônia portuguesa nas Américas era o pau-brasil. Pelo seu alto valor, espanhóis e franceses também atracaram em terras brasileiras para extrair a madeira, o que levou ao estabelecimento das capitanias hereditárias, fortalecendo o monopólio de Portugal na exploração do pau-brasil. Se aprofundando sobre a exploração. Com a instituição das capitanias e o domínio português sobre a exploração do pau-brasil, oficializado a partir do ano de 1532, a situação se intensificou ao ponto de rapidamente se tornar difícil encontrar espécimes da planta, uma vez que o replantio não era uma prática adotada na colônia. Após a independência brasileira, o Império renovou o monopólio do Estado sobre a exploração da planta, o que durou até o século XIX, no ano de 1859. A essa altura, o pau-brasil já era uma espécie em extinção, praticamente varrida da flora brasileira. Hoje, graças às ações de preservação e conscientização, é possível encontrar pau-brasil em todo o território brasileiro, apesar de ser impossível atingir a quantidade abundante da época da colonização. Agora, algumas curiosidades sobre o pau-brasil. A árvore símbolo do Brasil tem algumas características peculiares. Seu nome foi derivado de antigas nomenclaturas dadas pelos europeus em Tupi-Guarani. A árvore era chamada de Ibirapitanga, sendo que Ibirá é árvore e Pitanga significa vermelho. Na época do descobrimento, os portugueses chamavam a árvore de Bércio, que na época tinha como significado brasa. Provavelmente por causa de sua cor avermelhada. Aos poucos, a árvore passou a ser chamada de pau-brasil, mas também conhecida por outros nomes, como pau de Pernambuco, pau vermelho, Ibirapuitã, Muirapiranga, pau rosado, arabutã ou pau de tinta. Um nome melhor que o outro, não é mesmo? Mas, no começo do século XX,
Acreditava-se que não existia nenhum exemplar dessa bela árvore que estivesse crescendo de maneira espontânea em todo o território. Mas, em 1928, um estudante de agronomia encontrou um único exemplar florescendo na região do que hoje se tornou a Estação Ecológica da Tapacurá, sobre os cuidados da UFRP, ou Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, para finalizar, um pouco sobre a economia do pau-brasil. Perdão. Economicamente, o pau-brasil é símbolo do primeiro grande ciclo de exploração da então colônia portuguesa na América do Sul. Muitos colonos se tornaram extremamente ricos com o extrativismo da planta, que durou até o ano de 1835. O pau-brasil era utilizado para a confecção de corante e tintas e a construção de navios e móveis de luxo. Já se falava em 1605 em medidas protecionistas, mas isso nunca surtiu efeito, levando o pau-brasil a quase extinção. Bom, com isso eu finalizo. Muito obrigado por ter me escutado e perdão pelos erros que cometi no meio dessa explicação maravilhosa sobre o pau-brasil. Bom, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa vida. Tchauzinho.